Gostaria que você nos desse algumas dicas de como a doutrina espírita pode nos ajudar a vencer o medo. Não o medo irreal, mas o medo gerado por situações reais que vivemos, como a violência, a pandemia, o desemprego, a perda das pessoas queridas e etc. O consolo que a doutrina espírita nos traz é o grande instrumento que a gente tem para que a gente consiga efetivamente utilizar desse conteúdo para mudar de vida. Como que a gente pode fazer a dinâmica da mudança das nossas existências? A partir da apropriação do conteúdo espírita nas nossas próprias vidas. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 11, existe uma mensagem extraordinária sobre o consolo espírita. Nessa mensagem, Emmanuel faz a seguinte imagem. Ele diz que o ser humano que sofre é como alguém que morasse no fundo de uma caverna escura. Ele está no fundo da caverna e a mensagem espírita é a luz que está lá fora da caverna. Então, não tem como ele acessar a luz que está lá fora se ele não se deslocar da caverna escura para a luz. Se ele se esconder no fundo da caverna, o consolo espírita não o alcança. Para que ele consiga acessar o consolo que o Espiritismo oferece, ele tem que sair daqui desse fundo escuro e caminhar na direção da luz. Como? Isso se faz com uma coisa chamada transformação moral. Aí eu dou um exemplo. Imaginemos que, de repente, uma mãe chega na casa espírita em busca de consolo por conta da perda de seu filho. Sem dúvida nenhuma, uma dor inigualável. Você perder um ente querido e ser um filho. Ninguém se programa para isso. Então, ela está como se estivesse no fundo da caverna. E ela vem atrás da doutrina espírita para encontrar o consolo. Só que se ela ficar no fundo da caverna, sem fazer a mudança para ir na direção da luz, ela não vai se consolar. Por exemplo, ela vai na casa espírita e aí ela ouve a palestra, ela ouve todo o trabalho, conversa com as pessoas. No final ela diz, não me consolou em nada. Mas por quê? Porque eu quero meu filho de volta. Ninguém trouxe meu filho de volta, eu quero meu filho de volta. Então, repare, a doutrina espírita não pôde consolar porque ela ficou na mesma posição que ela estava. Como que o espiritismo consola? Ela tem que se deslocar daqui para cá. Ela tem que se mover. Como que ela se move? Ela dizer assim, mudei minha visão de vida. Entendi que meu filho era um espírito. Entendi que a morte não destruiu o que ele era. Entendi que meu filho vive e que ele, portanto, continua existindo e continua privando da minha companhia. Eu continuo tendo meu filho vivo. E como o meu filho está vivo, eu sei que, na hora que for certa, eu voltarei a encontrar com o amor da minha vida. Então, veja, ela só se consolou porque ela se deslocou de onde ela estava. Então, você pergunta, como que o Espiritismo pode nos consolar diante dos medos reais? Não dos medos irreais, mas essa questão da pandemia, da violência e de todos os dramas da vida moderna que a gente tem. Como? Saindo da caverna escura. Passando a entender que somos almas imortais, que a morte não tem o poder de destruir as nossas vidas, e sabendo que todas as questões são passageiras. Entendendo que a equipe espiritual que nos tutela sabe o que se passa conosco, e quando os nossos dramas vierem, nos consolarmos na certeza de que Deus nos reserva invariavelmente o melhor. É essa fé que nos move, essa maneira de interpretar a vida, olhando tudo que nos ocorre pelo lado espiritual e não pelo lado material, entendendo a majestade do existir, o propósito da nossa vinda, a razão das nossas lágrimas. E eu vou dizer, agora eu entendi por que eu vim, agora eu sei por que eu estou aqui. Vai sofrer com a doença? Vai. Vai sofrer com a pandemia? Vai. Vai sofrer com as dores que o mundo possui? Vai. Todos vamos sofrer. Mas o grau de sofrimento que a gente vai experimentar, como diz Kardec, depende do ponto de vista onde nós nos colocamos. Se eu me coloco embaixo, observando a vida apenas pelas questões materiais que ela tem,
muito provavelmente eu vou sofrer mais. Mas, se eu conseguir interpretar a existência pelo lado espiritual que ela tem, nós vamos ter desdobramentos extraordinários de compreensão, que apesar das dores, apesar das lágrimas, apesar das tristezas, a gente vai conseguir se consolar e conseguir fazer um grande aproveitamento das nossas vidas, fazendo com que as nossas almas façam efetivo movimento, saindo da posição escura e indo na direção da luz. É por aí que as coisas vão acontecer.